Olá, boa noite. Quero agradecer pela sua visita, por estar acompanhando os nossos vídeos. Se você é novo aqui, então visite os nossos vídeos, nossas séries. Esse é o vídeo da série de Casa para Casa. Nós gravamos para facilitar os encontros caseiros, tempo de meditação, para que a gente possa ter uma reflexão a respeito da palavra, daquilo que o Senhor tem falado para nós. E temos outros vídeos, meditações de oração, os cultos de domingo, de celebração. Então visita cultos, vídeos para as crianças, a série Criançada, tá show, tá bom demais. Esse, como eu disse, é o vídeo de Casa para Casa. E nós vamos estar partilhando uma palavra breve da parte de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para que a gente possa ouvir um pouco daquilo que o Senhor tem feito, falado em nós e através de nós. Eu quero partilhar uma palavra que se encontra em Marcos. Marcos, no capítulo 10, nós vamos estar lendo os versos de 35 a 45. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu queria falar um pouco a respeito de pedido. Você está no vídeo certo, não precisa mudar. Por mais que eu venha falar um pouquinho a respeito do pedir, do pedido, e esse é o vídeo da série de Casa para Casa, não é da Terças de Fé, as meditações de oração. Então fica comigo. Eu queria falar a respeito do pedido. Todo pedido tem consequências. Você já parou para pensar nisso? Todo pedido tem consequências. Ao olhar esse texto, ao refletir sobre esse texto, isso a cada momento, a cada releitura, a cada leitura de contexto ficava muito claro para mim. Ficava muito claro a necessidade de entender, de perceber e de fazer com que o nosso pensamento, as nossas atitudes a respeito de pedir, elas precisam estar embasadas a respeito da responsabilidade que é o pedir. Pedir tem uma ligação com responsabilidade. Pedir está diretamente ligado com responsabilidade, assim como receber tem ligação direta com consequências. Eu peço e me responsabilizo por isso, eu recebo e lido com as consequências.
Essa é uma realidade que esse texto deixa muito claro. Essa é uma forma que o texto deixa muito claro. Precisamos nos debruçar sobre esse texto e aprender a respeito de pedir e receber. Você já se questionou a respeito dos seus pedidos, dos seus anseios, das suas necessidades? Você já se questionou a respeito daquilo que você quer? O que eu quero? E aí você respondeu essa questão? Era realmente importante? Era realmente necessário? O que eu quero? O que eu farei com isso se eu receber das mãos do Senhor? Porque eu preciso entender o que eu quero, assim como eu preciso entender por que eu quero. Qual é a necessidade? Responde a qual demanda na minha vida? É realmente importante? Tem muitas questões aí a serem respondidas a respeito dos nossos pedidos, dos nossos anseios e de nossas necessidades. E eu queria que você parasse um pouco para pensar, mas eu vou me deter aqui. O que eu quero e por que eu quero? Porque Jesus nos leva a refletir a respeito disso. Jesus nos leva a refletir de forma profunda a respeito disso. Se você ler o verso de número 38, você entende um pouco do que eu estou te falando. O verso 38, diante da pergunta, do pedido de Tiago e João, Jesus responde assim, mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Jesus fala para eles de forma quase que direta, mas indiretamente falando assim, vocês têm certeza do que vocês estão pedindo? Vocês percebem a responsabilidade do que vocês estão pedindo? Vocês percebem as consequências dos seus pedidos? Jesus fala para ele assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, hein? Reflita, pense. Beber o cálice que Jesus bebe. Sou arrogante, sou soberbo, né? E olha, o pior é que muitos conseguem enxergar aqui algo bom, que eu preciso buscar e desejar, ansiar e pedir as coisas grandes. Não tem relação, por exemplo, com o que Paulo diz a respeito de buscar e pedir os melhores dons. Não, tem uma relação direta com o lugar, posição, autoridade. Eu preciso ter muito cuidado com as questões que eu clamo, que eu peço. Jesus nos leva a refletir no verso 38 e eu olhando para esse texto entendo que ele tinha uma inclinação a ofertar, a dar, a atender o pedido, porque o verso 36 ele fala isso e ele lhes perguntou: o que queres que eu faça? Então havia em Jesus uma inclinação a responder positivamente. Você quer que eu faça o quê? Temos um pedido para fazer, fala para mim o que você quer que eu faça. Mas o pedido tinha relação com o lugar de destaque diante de Deus, é o que está descrito no verso 37. E aí Jesus questiona: vocês sabem o que estão pedindo? Vocês têm condições para arcar com as consequências desse pedido? Beber o cálice de Jesus? Vocês lembram de uma frasezinha de Jesus lá no Getsemane? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que às vezes os nossos pedidos podem estar nos colocando numa posição que não estamos preparados para viver? Não temos condições para arcar com as consequências de receber um pedido de tamanha monta.
Mas, como eu disse, esse texto ele é muito bom, ele é muito rico. Esse texto traz uma máxima do Evangelho, a grande inversão que o Evangelho genuíno, verdadeiro, o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina e nos traz, nos apresenta. E a gente já vai chegar lá, mas eu queria que você pensasse que às vezes nós fazemos pedidos a respeito de destaque diante de Deus, e nós estamos, talvez, sinceramente enganados a respeito de que somos capazes, sim, de arcar com as consequências desse pedido, de assumir uma postura, ou tal lugar, tal evidência. Eu vou lidar com essas questões, sim. Olha, o verso 39... Responderam-lhe. Eles responderam a Jesus quando Jesus fala assim: vocês têm certeza? É isso que vocês querem? Acho que vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber do meu cálice? Ser batizado com o meu batismo? E aí eles dizem assim: podemos. Mais uma vez, eu consigo enxergar que nós nos encontramos nessa situação em alguns momentos de nossas vidas espirituais. Por conta de coisas que nós alcançamos, conseguimos. Eu sempre ensino que santidade é como se você estivesse subindo uma escada rolante que está descendo. Com o esforço a gente alcança lugares mais altos. Talvez eu me engane nessa caminhada. E ao alcançar lugares mais altos, eu me encha de soberba, eu me encha de um auto-engano, uma autoavaliação de mim mesmo equivocada, de eu achar que eu já posso arcar com algumas responsabilidades que talvez eu não esteja realmente preparado para arcar com elas. E eles dizem: sim, podemos. Cara, e como eu disse, um tanto quanto arrogante, soberbo. Mas não é diferente de nós. Tantas vezes agimos exatamente assim. Jesus deixa claro que não é fácil abraçar esse pedido que leva a responsabilidades, receber esse pedido que traz duras consequências. No verso 39, Jesus fala assim: então tá bom. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Esse texto tem uma ligação muito direta com aquilo que Jesus sofre e os discípulos são martirizados. Assim, é uma ponte natural, um entendimento natural, um entendimento óbvio até. E esse batismo, esse enchimento, assim como eles também receberam de alguma forma. E logo em seguida Jesus diz, mesmo estando afeito a responder positivamente, como está descrito no verso 36, ele fala no verso 40 que a respeito de sentar ao lado dele na glória não cabia a ele. E não é bom ouvir não, né? Quantas vezes eu e você, nós ficamos insatisfeitos, nós ficamos decepcionados quando Deus nos diz não. E eu preciso aprender a ouvir não. Eu preciso aprender a ouvir não de Deus. Na realidade, eu preciso, para a minha vida, eu preciso aprender a ouvir não. Ou seremos todos meninos mimados. O que eu acho que nós, em muitas questões, somos meninos mimados. Mas é necessário aprender a ouvir não. Jesus diz no verso 40, quanto porém eu assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Aprenda
aprenda. Tem muito a aprender com esse texto. Mas eu disse, há consequências a respeito dos nossos pedidos. Há algumas consequências. O verso 41 diz que, ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Eles eram discípulos de Jesus, caminhavam com Jesus, viviam ali de forma íntima, próxima, diariamente com Jesus, partiam o pão, faziam suas caminhadas, subiam os montes, oravam, jejuavam juntos, ministravam juntos, batizavam juntos. Eles viviam intensamente essa vida religiosa e essa vida cristã, essa postura diferente de tudo aquilo que se conhecia até então, essa nova religião que nascia através de Jesus Cristo, e eles viviam isso intimamente, profundamente e poderosamente. Os milagres, os feitos, as palavras de Jesus, eles estavam ali envolvidos com isso. E aí 2 desses discípulos falam assim: queremos te pedir, Jesus, deixa-nos sentar um do seu lado e um do outro na sua glória. E onde sentariam os outros? Onde os outros estariam? E eles ficam indignados e começam a reclamar. Ou vocês estão se achando? Vocês estão pensando que são quem? Quando nós alcançamos posições de destaque, nós lidamos com questões assim, com embates, com questões de ciúme, com questões da soberba e das picuinhas que se nascem, florescem dessa convivência e de proeminência e de... Isso é muito natural, mas eles tiveram um enfrentamento ali. Eu quero que você aprenda que ser servo traz consigo suas consequências. Ser servo traz consigo suas consequências. Alcançar lugares de honra dentro da caminhada cristã traz consigo suas consequências, e a gente precisa também estar preparado a lidar com elas. Consequências externas, sociais, porque assim, quando você assume uma posição de liderança, as pessoas fora do seu círculo religioso, mas que o reconhecem como cristão, como servo de Deus, começam a cobrar de você uma postura. Eu não acho que isso esteja errado, não, mas tem a ver com as consequências que eu preciso aprender a abraçar e lidar com elas. Eu preciso aprender a lidar com as respostas de Deus para a minha vida, dos meus pedidos ou dos lugares com os quais o Senhor me coloca. Eu preciso aprender a lidar. E encerrando, já chegando ao final dessa breve meditação, tem algo precioso do reino aqui. Tem uma máxima do reino aqui. Como eu disse, Jesus traz a grande inversão do cristianismo, a grande inversão do reino de Deus, a respeito de lugares de honra, a respeito daqueles que são os maiores, os maiorais. Eu gosto desse texto, né? Fala a respeito disso. A linguagem é essa, os maiorais. E eu gosto muito de olhar para esse texto assim. Olha só, versos 43, 42 primeiro, falando a respeito do mundo, e os versos 43 e 44 falando da grande inversão do reino. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. É assim que o mundo funciona. Os governadores, os maiorais, os grandes, os que têm nome, os que atendem pelo pronome, né? Nós estamos sobre os seus domínios. É isso que diz aqui o texto, né?
Os governadores dos povos têm-nos sobre o seu domínio. É assim que funciona. Mas Jesus ensina algo. Jesus ensina algo aqui para os seus servos. Jesus ensina algo poderoso para os filhos de Deus. Jesus ensina algo extremamente poderoso para aqueles que se dizem, que se chamam, que são verdadeiramente filhos de Deus. Os versos 43 e 44, a grande inversão do reino. Mas entre vós não é assim. Olha que lindo, irmãos. Olha que maravilhoso. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário. Pelo contrário. O mundo age dessa forma. O mundo enxerga dessa forma. Os maiorais, a autoridade, os grandes. Esses são reconhecidos assim pelo mundo, pelos pronomes, pelas posições que alcançam. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será servo de todos. Será esse o que vos sirva. Verso 43. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Isso é fantástico, isso é poderoso, isso é revelador. Irmãos, isso aqui é revelador. Irmãos, isso aqui é para que a gente entenda o que é a igreja e quem vive como igreja. Isso aqui separa os homens dos meninos. Isso aqui separa verdadeiramente quem é e quem não é. Isso aqui nos faz entender a respeito do que Jesus fala, de que a videira tem frutos e essa ele guarda, ele traz honra, e as que não dão ele corta e joga fora. Isso tem a ver com a gente ter esse grande entendimento do reino. O grande entendimento da inversão do reino. Nós não vemos como o mundo vê. Assim como Deus não enxerga como o homem enxerga, nós também precisamos aprender a divinizar os nossos olhares, divinizar as nossas escolhas, divinizar a nossa forma de agir e de honrar. Fantástico, poderoso demais. Isso aqui tem a ver com espiritualidade, isso aqui tem a ver com o caráter renovado do homem de Deus, isso aqui tem a ver com o novo homem nascido do sangue de Jesus, isso aqui tem a ver com o novo homem que recebeu, que foi imerso nas águas do Senhor e levantou como um homem renovado. Isso aqui tem a ver com a nova criatura que o Senhor Deus fez. Nós, as novas criaturas, restauradas pelo poder do Espírito Santo, que age diariamente e efetivamente em nós. Entre vós não é assim. Não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. No reino, o maior, o grande, é aquele que serve, é aquele que está à disposição. Se quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Olha que grandeza, que riqueza entender isso. Como precisamos, como igreja do Senhor, aprender esse caminho novo, essa nova fala que não é nova, né? Mas que soa tão novo. Porque nós temos visto homens ainda procurarem os lugares de honra para serem servidos. E Deus está falando que os lugares de honra são dados por Deus àqueles que servem. Pensa nisso. Pensa, porque é assim que você precisa enxergar o reino de Deus. Os maiorais para Jesus são os servos, são os pequeninos, são aqueles que se doam. Os grandes líderes são aqueles que servem a todos, sem olhar a quem, sem olhar a condição, o momento, são aqueles que servem a todos. Como eu disse, isso tem a ver com uma transformação profunda espiritual que Deus está operando em nós através do Espírito Santo. Se permita ser
quebrado, diminuído, para que aos olhos de Deus você seja engrandecido. Isso aqui tem a ver com a sua pessoalidade, ouviu? Com o seu caráter, com quem você é, os lugares que você almeja, os pedidos que você tem feito. Você querer lugar de destaque diante de Deus ou do reino, usando um atalho, um caminho errado, você não vai chegar lá. Você precisa aprender o caminho de Jesus, a inversão do reino. Você que quer um lugar de destaque, você precisa entender que só tem esse lugar se você é pequenino. E eu quero te dizer mais. Tome cuidado se você tem ansiado demais esse lugar. Tome cuidado se você tem desejado demais o lugar de honra. Porque o que é mais importante para nós é ser enxergado por Deus como servo, como filho, como o que volta dos lugares, dos piores lugares, como aquele que volta de comer entre os porcos, como aquele que volta sujo de lama. Se você fizer menção à parábola do filho pródigo, eu preciso entender isso. Eu preciso aprender a inversão do reino. Por mais que eu tenha falado no início dessa mensagem que essa mensagem tinha relação com pedir, ela nos ensina algo extremamente precioso. A grande inversão do reino. Aprenda a pedir segundo a inversão do reino. Aprenda a receber segundo as inversões do reino de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Que ela tenha edificado, que ela produza frutos na sua vida. Eu te convido, eu te desafio a meditar mais sobre essa palavra, a refletir, a reflexionar a respeito de tudo isso que falamos. Falamos de muitas coisas, né? Mas construa seus momentos de meditação e reflexão a respeito dessa palavra. Conversa com os seus familiares, com aqueles com quem você está em isolamento social. Liga para os seus amigos e reverbera essa palavra. Multiplica essa palavra. Fala daquilo que te tocou. Fala da inversão do reino para aqueles amigos, para aquelas pessoas que você reconhece e talvez você diga para elas assim: cara, você está no caminho certo, que bom, mas talvez você tenha que fazer algumas ligações, ou você fale com amigos e fala assim: amigo, precisamos mudar os nossos caminhos, porque temos buscado e pedido errado. Está na hora de fazermos o caminho correto, porque queremos ser reconhecidos, enxergados por Deus, exatamente assim. Que texto maravilhoso. Pois, eu quero encerrar assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou fruto dessa fala. Eu só fui encontrado porque esse que veio servir, que veio como um homem de dores, que veio como simples, como humilde, fez-se sacrifício e me encontrou na sua infinita misericórdia. Glória a Deus. Deus te abençoe.